Olá, que prazer ter você aqui. Recentemente, pela primeira vez em mais de 60 anos, fragmentos de um texto bíblico foram descobertos, reacendendo o fascínio pela história de Adão e Eva. Profundamente enraizada em nossa cultura, essa narrativa é uma das mais antigas já registradas. Entre os diversos relatos, talvez o mais intrigante seja o que se refere ao Jardim do Éden, descrito em um antigo texto chamado Sefer Atuna. Por milênios, a história de Adão e Eva ficou gravada na memória coletiva. O fruto proibido, a tentação da serpente, a expulsão do paraíso. Mas e se essa história guardasse segredos ainda mais profundos? E se um capítulo oculto, um livro perdido, estivesse esperando para ser encontrado, revelando uma verdade ainda mais perturbadora do que jamais imaginamos? O que esses novos fragmentos poderiam revelar sobre a verdadeira narrativa de Adão e Eva? Estudiosos têm dedicado anos à busca desse texto enigmático, e agora rumores dão lugar a certezas. Arqueólogos afirmam ter desenterrado uma versão que pode mudar completamente o que sabemos sobre o Jardim do Éden. Mas o que torna essas páginas tão inquietantes? Como um livro perdido por milênios pode conter segredos tão impactantes sobre a criação da humanidade? O que foi descoberto desafia qualquer ideia de conforto ou familiaridade. No coração do deserto egípcio, entre tesouros enterrados na tumba de Tutancâmon, uma descoberta extraordinária veio à tona: os lendários livros de Adão e Eva. Publicados pela primeira vez em 1926, esses manuscritos antigos, que remontam aos primórdios do cristianismo no Egito, estão entre os textos mais antigos do mundo. Agora, esse relicário de sabedoria e mistério está prestes a ser leiloado, atraindo olhares curiosos e levantando questões que podem mudar nossa visão sobre a origem da humanidade. Você já se perguntou o que aconteceu com os personagens do Gênesis após serem expulsos do Jardim do Éden? Este livro mergulha nas experiências deles, trazendo à luz um conjunto fascinante de crenças antigas, conhecido como Apocalipse de Moisés, ou em grego, os livros de Adão e Eva. Apesar do debate sobre a data e a autenticidade dessa obra, muitos estudiosos concordam que ela reflete tradições ancestrais e pré-históricas. Paulo, um dos grandes escritores do Novo Testamento, provavelmente conhecia esse texto, já que faz referências a ele em 2 Coríntios, ao abordar temas como a criação e a queda do homem. Originalmente apresentada como uma revelação a Moisés, a narrativa, curiosamente, possui uma versão latina que começa com uma tradução para o inglês. Embora a data exata de sua composição seja incerta, acredita-se que tenha sido escrita no primeiro século depois de Cristo, em uma língua semítica. É possível que a história tenha sido transmitida oralmente por gerações antes de ser registrada por escrito. As principais fontes textuais em latim que temos hoje datam dos séculos IX, X e XVIII, oferecendo um olhar intrigante sobre essas tradições e como elas evoluíram ao longo do tempo. Mas por que esse livro foi excluído da Bíblia Sagrada? E o que ele revela sobre a verdadeira história de Adão e Eva após a expulsão do Éden? Ao explorar as páginas amareladas pelo tempo desse manuscrito, mergulhamos em uma história transmitida oralmente por gerações. Um autor egípcio anônimo, no entanto, decidiu registrá-la em árabe, e ela só foi traduzida para o inglês no século XIX. Essa obra, cuja trajetória não foi amplamente documentada, era considerada um pseudepígrafo, textos historicamente relevantes, mas vistos como fictícios devido ao estigma de não serem incluídos na compilação oficial da Bíblia. Apesar disso, esse livro oferece um contexto valioso e uma compreensão mais profunda dos eventos que moldaram a humanidade. Essencialmente, ele preserva uma tradição oral que conecta a criação da vida humana às crenças ancestrais, revelando um lado menos conhecido, mas igualmente importante, da história de Adão e Eva. Prepare-se, pois a história está apenas começando a ficar interessante. O livro de Adão e Eva relata os eventos que ocorreram após a expulsão do casal do Jardim do Éden. Também conhecido como a contradição de Adão e Eva, ou o conflito de Adão e Eva com Satanás, ele aprofunda os desafios e as tentações enfrentados pelos primeiros seres humanos. A narrativa retoma o diálogo clássico entre a mulher e a serpente. O Criador disse: "Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão." Mas a serpente respondeu: "Certamente vocês não morrerão. O Criador sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como ele, serão conhecedores do bem e do mal." Nesse manuscrito,
Satanás tenta convencer Adão e Eva de que o Criador não era confiável, alegando que o fruto lhes traria benefícios ocultos. Imagine um manuscrito antigo com páginas amareladas pelo tempo, revelando uma história que remonta aos primórdios da humanidade. Este é o livro de Adão e Eva, uma obra envolta em mistério, escrita originalmente em árabe por um autor egípcio desconhecido. Com o passar dos séculos, o texto viajou para o sul e foi traduzido para o etíope, preservando sua narrativa. Apesar de não sabermos exatamente quando foi composto, muitos estudiosos acreditam que ele tenha sido escrito décadas antes do nascimento de Jesus. Curiosamente, foi apenas no século XIX que a obra foi traduzida para o inglês, permitindo que um público moderno conhecesse essa fascinante história. Você já se perguntou que segredos sômbrios envolvem Adão e Eva após o Éden? Ou que mistérios cercam as relações entre Caim e Abel? O texto também revela forças sinistras que teriam levado os descendentes de Sete a se afastarem do Criador, tornando-se como anjos caídos e moldando o destino da humanidade. Dividido em duas partes, o livro começa com a fuga de Adão e Eva do Éden, explorando as tentações incessantes de Satanás. Uma das revelações surpreendentes é que Caim e Abel tinham irmãs gêmeas. A tragédia ocorre quando Caim, apaixonado por sua irmã gêmea Luluva, se enfurece ao descobrir que seus pais desejavam que ele se casasse com Auã, a gêmea de Abel, culminando no assassinato de seu irmão. Na segunda parte, a narrativa avança para a era dos patriarcas, antes do dilúvio, trazendo à tona eventos que moldaram os primórdios da humanidade. Esse texto é mais do que uma história. É uma janela para as crenças antigas e um lembrete das complexidades do início da criação. Os descendentes de Sete, inicialmente habitantes do Monte Hermon, a montanha sagrada, viviam sob a proteção e favor do Criador. No entanto, foram persuadidos por Jano e as filhas de Caim a descerem da montanha. Essa decisão os afastou de sua pureza original, fazendo com que perdessem o favor divino e se tornassem como anjos caídos. A narrativa prossegue relatando a morte de Caim, assassinado por um homem cego, e conduz o leitor pela vida dos patriarcas, culminando no nascimento de Noé. Apesar de ser um relato antigo, essa história ecoa temas universais de amor, ciúme, traição e redenção, conectando-nos às raízes profundas da humanidade. Ao explorar esses eventos primordiais, o livro de Adão e Eva desvenda a complexidade das relações humanas e o eterno conflito entre o bem e o mal. A queda dos descendentes de Sete e a violência que permeia suas histórias revelam a fragilidade da natureza humana e a constante busca por perdão e renovação. Esse livro, portanto, vai além de narrar os primórdios da humanidade. Ele oferece uma profunda reflexão sobre nossas próprias lutas e aspirações, destacando a importância da moralidade e da fé ao longo dos tempos. No primeiro volume, a serpente, após ser castigada pelo Criador, continua sua vingança contra Adão e Eva, tentando matá-los. Em uma ocasião, o Criador intervém para salvar o casal, impondo um novo castigo à serpente. Ela se torna muda e é exilada para a Índia. Satanás, por sua vez, também não desiste de seus planos. Ele realiza inúmeras tentativas para enganar e eliminar Adão e Eva, incluindo arremessar uma pedra gigantesca sobre eles. Mais uma vez, o Criador intervém, protegendo-os e comparando a salvação deles à futura ressurreição de Cristo, além de prever eventos como o dilúvio de Noé. O livro também aborda a profunda tristeza de Adão ao viver fora do Éden. O Criador, em sua infinita sabedoria, decide onde Adão deve habitar após a expulsão. Ele evita colocá-lo na fronteira norte do jardim, temendo que Adão e Eva pudessem se purificar nas águas e esquecer o pecado que cometeram. Da mesma forma, a fronteira sul foi descartada, pois os ventos poderiam trazer o doce aroma das árvores do Éden, oferecendo-lhes consolo em seu pecado. Assim, o Criador escolheu a fronteira oeste, uma terra vasta, onde Adão foi conduzido a viver na caverna dos tesouros, situada abaixo do jardim do Éden. Essa narrativa revela os desafios inimagináveis enfrentados por Adão e Eva após a expulsão, destacando a misericórdia do Criador, que governa todas as coisas com infinita sabedoria. É uma história que não apenas lança luz sobre os primórdios da humanidade, mas também nos convida a refletir sobre a essência da fé, a luta pela redenção e a busca pelo propósito divino. Você já se perguntou como foi para Adão e Eva a transição de um paraíso repleto de beleza para uma terra árida e desconhecida? Vamos explorar esses momentos de angústia e transformação,
revelando o impacto emocional e espiritual dessa mudança drástica. Após a expulsão do Jardim do Éden, o Criador ordenou que eles habitassem na sombria caverna dos tesouros, situada abaixo do jardim. Depararam-se com uma terra vasta, coberta de pedras e areia, um contraste cruel com o ambiente harmonioso e fértil que haviam conhecido. Ao alcançarem o portão do jardim, tomados por um medo profundo, caíram com o rosto no chão, quase sem forças. Acostumados à ordem e à beleza do Éden, com árvores perfeitamente plantadas e frutos abundantes, a visão da nova terra os deixou assustados e desolados. O Criador, ao vê-los caídos e desesperados, enviou sua palavra para confortá-los e erguê-los. Mesmo assim, o sofrimento de Adão e Eva era evidente. Enquanto caminhavam lentamente até a caverna, lamentavam profundamente a perda de seu lar celestial. Ao chegarem à caverna, Adão, em prantos, desabafou com Eva. Olhe para esta caverna, nossa prisão neste mundo, um lugar de punição. Como ela se compara ao jardim, sua estreiteza ao espaço vasto de antes? Esta rocha, aquele bosque, a escuridão desta caverna, a luz do jardim, esta terra coberta de pedras, a terra fértil do Éden, plantada com árvores deliciosas. As palavras de Adão são um reflexo profundo de sua dor, da perda de sua conexão com o divino e da nova realidade que precisavam enfrentar. Cada comparação entre a caverna e o jardim evidencia a angústia e o arrependimento, o reconhecimento de que suas escolhas os levaram ao mundo marcado pela dificuldade e pela separação do Criador. Esse relato não apenas destaca a fragilidade humana diante das adversidades, mas também nos leva a refletir sobre nossa própria busca por redenção e conforto. A história de Adão e Eva nos lembra da constante luta pela reconexão com o divino, mesmo nas condições mais desafiadoras. Afinal, é nos momentos de maior escuridão que a força da fé e da esperança se tornam mais essenciais. Adão hesitava em entrar na sombria caverna dos tesouros, ordenada pelo Criador como sua nova morada. Temia desobedecer novamente e cometer outro erro grave. Durante os dias que se seguiram, Adão e Eva enfrentaram fome, sede e a dor de sua transgressão. No quarto do dia, deixaram a caverna e subiram a montanha a oeste do jardim. Lá, de pé e em oração, buscaram o perdão do Criador. Enquanto choravam, o Criador lhes enviou sua palavra, relembrando-lhes como no Éden desconheciam a fome, sede ou fraqueza, mas que agora, devido à transgressão, enfrentavam as dificuldades de uma terra estranha. Em sua compaixão, ordenou ao querubim que guardava o portão do jardim que colhesse 2 figos das figueiras e os entregasse a Adão e Eva. O querubim, obediente, lançou os figos de longe, pois Adão e Eva não podiam se aproximar dele por causa da espada de fogo. Ao segurarem os figos, Adão e Eva os reconheceram como frutos das árvores sob as quais haviam se escondido após pecar. A tristeza os envolveu novamente e choraram amargamente. Enquanto isso, Satanás e 10 de seus seguidores se disfarçaram como donzelas graciosas, belas que qualquer criatura que Adão e Eva já haviam visto, e saíram de um rio próximo. Deslumbrados, Adão e Eva se perguntaram se existiria outro mundo abaixo deles, habitado por seres tão belos. As donzelas, percebendo a curiosidade deles, explicaram que viviam em abundância, casavam-se e geravam filhos. Para Adão e Eva, aquela visão era um misto de encantamento e tristeza, pois destacava a grandeza da criação divina e ressaltava a perda do privilégio que tinham no jardim. Esse momento os levou a refletir sobre a vastidão do universo e sobre sua própria condição limitada, reafirmando a necessidade de reconciliação com o Criador. Satanás, no entanto, tinha outros planos. Ele acreditava que, se conseguisse enganar Adão para casar-se com Eva sem a permissão do Criador, isso resultaria na morte de Adão. Mas Adão resistiu à tentação, temendo desobedecer novamente. Ele e Eva levantaram-se e oraram ao Criador, pedindo forças para resistir às provações. De volta à caverna, Adão passou a noite em oração, perturbado pelos pensamentos sobre seu casamento com Eva e como seguir as orientações divinas. Sua sinceridade e preocupação foram reconhecidas pelo Criador, que enviou sua palavra para confortá-lo. O Criador elogiou a força de Adão ao resistir às tentações e destacou que, se tivesse demonstrado essa mesma vigilância desde o início, teria evitado grande sofrimento. Essa história reflete a luta de Adão e Eva para reconciliar seus erros, resistir às tentações de Satanás e buscar um caminho de volta à graça divina. Apesar de suas falhas, sua perseverança e fé são um lembrete poderoso de que a redenção é possível para aqueles que sinceramente buscam o perdão
e se comprometem a seguir os princípios divinos. Após a aprovação do Criador para o casamento de Adão e Eva, ele enviou 3 anjos, cada um trazendo um presente simbólico: ouro, incenso e mirra. Os anjos instruíram Adão a dar o ouro como presente de casamento a Eva e usar o incenso e a mirra como símbolos de sua união, representando o compromisso e a pureza do vínculo. Eles também orientaram o casal a jejuar e orar por 40 dias e noites antes de consumar sua união, garantindo assim a bênção divina e a santidade de sua família. Adão e Eva seguiram as instruções fielmente. Após o período de preparação, finalmente se uniram, e Eva concebeu. Quando chegou o momento de dar à luz, Eva sofreu intensamente, mas Adão, angustiado, orou ao Criador, que aliviou seu sofrimento. Ela deu à luz um menino, Caim, e uma menina, Luluva. Caim, cujo nome significa odiador, mostrou desde cedo sinais de dureza de coração, enquanto Luluva foi descrita como extraordinariamente bela. Mais tarde, Eva deu à luz outro casal de gêmeos, Abel e Acleia. Abel cresceu como uma criança mansa e obediente, enquanto Caim continuava demonstrando um coração duro, estabelecendo um contraste que culminaria em eventos trágicos. O ciclo de transgressões e redenção continuou com as interações entre os descendentes de Sete, os filhos de Deus, e os de Caim, as filhas dos homens. A decadência moral aumentou quando os descendentes de Sete, influenciados pelas tentações das mulheres da linhagem de Caim e pelas invenções de Gânon, filho de Lameque, desceram da montanha sagrada e se misturaram aos semitas. Gânon, atribuído como inventor de instrumentos musicais e armas de guerra, é um símbolo da dualidade da criatividade humana, capaz de trazer tanto beleza quanto destruição. Essa era de decadência moral culminou na violência e na corrupção que levaram ao surgimento dos Nefilins, descritos como gigantes poderosos e profundamente corrompidos. A influência dos Nefilins marcou uma era de tumulto, culminando no dilúvio, evento que purificou a terra e simbolizou o julgamento divino sobre a maldade. Diferenças entre o livro do Gênesis e o livro de Adão e Eva. O livro do Gênesis, parte do cânon bíblico, oferece uma narrativa concisa sobre a criação, a queda e os primeiros eventos da humanidade, com foco na relação de aliança entre Deus e seu povo. Em contraste, o livro de Adão e Eva, considerado extracanônico, expande a história com detalhes sobre a vida fora do Éden, os desafios enfrentados por Adão e Eva e as interações com o Criador e seres celestiais. Enquanto o Gênesis destaca os temas de criação, queda e redenção de maneira sucinta, o livro de Adão e Eva mergulha profundamente nos aspectos emocionais e simbólicos da experiência humana, explorando as consequências do pecado, o sofrimento e a busca pela reconciliação. Ambos os textos oferecem lições valiosas, mas com perspectivas e ênfases distintas. Essa riqueza de narrativas não apenas amplia nosso entendimento sobre a tradição judaico-cristã, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé, desafios e busca por redenção. O livro de Adão e Eva e o Gênesis compartilham o mesmo tema central de criação, queda e redenção, mas cada um oferece uma perspectiva única, refletindo diferentes influências culturais, históricas e religiosas. A diversidade de versões e interpretações desses textos ilustra como as tradições podem moldar a compreensão da humanidade e da relação com o divino. Origem e influência. O livro de Adão e Eva, embora não canônico, teve grande influência nas tradições cristãs, especialmente nas interpretações sobre a criação e a queda. Alguns estudiosos acreditam que ele foi escrito no primeiro século deLeite, enquanto outros sugerem uma data anterior. Essa obra tem alimentado discussões teológicas, oferecendo uma visão mais detalhada das emoções e das motivações dos primeiros seres humanos, o que diverge das narrativas mais concisas e objetivas encontradas no Gênesis. Diferenças nas narrativas. O Gênesis apresenta 2 versões da criação. Em Gênesis 1, a criação ocorre em um processo ordenado e majestoso, com o Criador usando a palavra para dar forma ao mundo, criando o homem e a mulher à sua imagem. Já em Gênesis 2, há uma descrição mais intimista, com o Criador moldando Adão do pó da terra e criando Eva de sua costela, o que sugere uma conexão mais próxima com a natureza e o papel específico de cada ser humano na ordem divina. No livro de Adão e Eva, a criação de Adão é descrita com mais detalhes, enfatizando a formação de um corpo de argila, com o Criador soprando vida nele. O Éden é visto como um paraíso pré-existente, rico em maravilhas e beleza,
algo que aprofunda ainda mais o conceito de um paraíso perdido. Papéis de gênero e dinâmica humana. Enquanto o Gênesis não descreve papéis específicos para homens e mulheres, o livro de Adão e Eva apresenta Adão como ser ativo e forte, responsável por cuidar do jardim, enquanto Eva é retratada com uma personalidade mais passiva, curiosa e suscetível à tentação. Essa distinção influenciou as interpretações sobre os papéis de gênero e a hierarquia no cristianismo, com algumas leituras destacando a responsabilidade de Eva pela transgressão e, portanto, justificando uma hierarquia de dominação masculina. A queda. Ambas as narrativas detalham a queda da humanidade devido à desobediência. Em Gênesis, a serpente tenta Eva que, ao comer o fruto proibido e compartilhá-lo com Adão, traz a condenação de ambos à mortalidade e sofrimento. A serpente, embora não explicitamente identificada como Satanás, representa o mal e a tentação. No livro de Adão e Eva, a serpente fala diretamente com Eva, apelando ao seu desejo de conhecimento e igualdade com o Criador. A narrativa aprofunda temas como a vergonha e a necessidade de vestimentas, ao passo que enfatiza o papel de Eva na transgressão e as consequências psicológicas do pecado original. Teologias e reflexões. As diferenças entre o Gênesis e o livro de Adão e Eva geraram debates teológicos sobre a natureza da criação e da queda. Para alguns, os textos são complementares, oferecendo perspectivas diferentes sobre os mesmos eventos. Para outros, as narrativas são contraditórias, levantando questões sobre a precisão histórica e a interpretação teológica. Essas histórias não são apenas relatos antigos, elas continuam a influenciar as crenças, práticas e percepções do mundo contemporâneo. Elas nos convidam a refletir sobre responsabilidade, tentação, redenção e a complexidade da natureza humana. Ao explorar essas narrativas, somos desafiados a pensar sobre nosso lugar no universo e nossa relação com o divino, reconhecendo as lições de perseverança, arrependimento e busca por entendimento. A metáfora final do explorador, que enfrenta uma longa jornada cheia de desafios, mas também de descobertas e beleza, nos incentiva a continuar a nossa própria jornada de aprendizado e reflexão, aprofundando nossa compreensão da espiritualidade e das questões fundamentais da existência humana. Você gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe a sua opinião, mande esse vídeo para o seu amigo que irá gostar. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.